Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então, que Deus abençoe. Vamos então iniciando mais um dia de muito amor, de muito carinho, de muita luz. Que as bênçãos possam ser lançadas para todos nós. Que possamos receber estas graças que aqui estamos todos juntos a trilhar. Hoje estamos aqui para buscar algo de melhor aos nossos espíritos. Estamos aqui para buscar algo de melhor às nossas almas. Então vamos assim fazer. Vamos assim progredir para caminharmos dentro das questões divinas, das questões eternas. Pois as questões do mundo são muito nos apresentadas. Ficamos até meio confusos, né, com as questões do mundo, né, tantas coisas assim ao mesmo tempo, mas a gente tem sempre que se lembrar que é importante lidarmos com as bênçãos espirituais, não é isso? É muito importante. Então, gente, quem vai fazer a palestra hoje vai ser eu. A Dona Graça ia me apresentar, mas aí ela demorou para me apresentar e eu tive que fazer eu mesmo, né? Porque a gente teve um certo conflito aí de, não nada de culpa de ninguém, né? Mas é o tempo de trabalho mesmo, aconteceu isso. Então eu que vou fazer a palestra hoje, tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Já falei, né? Hoje, quem não me conhece, gente, a primeira vez, eu sou o Rafael, né? Fui convidado para fazer a palestra aqui na casa e aqui estamos para fazer. Hoje a gente faz aniversário, a Casa de Caridade faz 51 anos, quem não sabe, né? Correu aí nas redes sociais, né, afora, foi em bastante redes sociais, estava no Instagram, no YouTube, né, no Facebook, tem um monte de lugar aí que foi levada essa notícia para que estivéssemos comemorando, né, esses 51 anos de casa. Na verdade, esses anos, né, que temos da nossa casa são anos divinos, anos de amor que a gente está vindo buscando há muito e muito tempo. Eu nasci em berço espírita. Meu pai foi dirigente da casa, para quem não conhece, foi o nosso irmão José Sola, o que fundou a Casa de Caridade, né? O que nos trouxe essa bênção de estarmos aqui hoje, junto, claro, com muitas pessoas que aqui estão, né? Os mais antigos, né? O Carlinhos, a Maria da Graça, que teve lá nos primeiros tijolinhos, né? O João Baitelo, hoje ele não está aqui, João Baitelo, que também, né, estava aqui, Cidinha, muitas pessoas, né? As que estão e as que já desencarnaram, né? Segura um pouco, né? Vai desencarnar, espera um pouquinho. Quer dizer, tem o pessoal que já desencarnou e o pessoal que realmente está aqui para receber estas bênçãos. E isto é importante, a gente estar junto. E vieram outros mais, né? Vieram muitos trabalhadores, né? Trabalhadores de 51 anos de casa, né? Até mais, né? Tem alguns trabalhadores que têm 40, outros 30, 20, 10. Eles começaram hoje, né? Não começaram, estão aqui hoje, nesse exato momento, recebendo esta bênção. Então, somos muito agradecidos, né, por estarem aqui conosco. E não só agradecidos, mas é o que aprendi muito com a doutrina e aprendi muito com meu pai. Meu pai dizia, eu vou usar muito meu pai, tá, gente? Mas é o José Sola. Mas o meu pai dizia muito isso. Ele falou assim, o que mais importa não é a quantidade, mas é a qualidade. Isso está em um dos vídeos dele. Depois, se vocês quiserem, tem várias palestras no YouTube, e ele fala muito sobre isso, as palestras que a tia Fátima fez, acho que a Maria da Graça fez, eu também fiz uma das primeiras, né, falando da vida dele. E ele nos fala exatamente isso, que o importante é a quantidade, a qualidade. E isso está claro em Chico Xavier. Chico Xavier, no momento da sua vida, ele esteve no centro espírita e com ele esteve somente não, né, respeito, um cachorrinho, né? Estava ali com ele toda vez, ele entrava, o cachorrinho estava ali com ele, e ele sozinho continuou, não importa, um dia entristecido, né? Não tem ninguém aqui, né? Chico, não tem ninguém, meu Deus do céu, ele falou, paciência, né? Vamos continuar trabalhando, mas naquele momento, né, ele se sentiu um pouco assim, né, mexido, né? Aí, Emmanuel chega daquele jeitão dele e fala assim, espera só um pouquinho, né? Vai ter uma abertura de sua visão para você dar uma olhadinha melhor. Aí ele viu, quando ele viu, era mais, se não me engano, mais de 5.000 pessoas envolvidas com o trabalho, espíritos. Ou seja, a gente morre e você vai para onde?
Ainda mais a gente, né? Tá tudo precisando de auxílio, vamos para a casa espírita. Se a gente vai para a casa espírita agora, se a gente não for para a casa espírita, quando a gente desencarna, fala, ai meu Deus, porque eu não fui, vou agora. E se a gente já ia, então fala, não, já ia, então eu vou, porque eu fui e não aproveitei direito, porque eu ainda estou aqui nas sombras, perambulando, é melhor eu ir de novo para aprender, mesmo com desencarnado. E a gente vem, volta para o centro espírita, volta para as casas religiosas. Essa é a nossa finalidade dentro de uma casa espírita. A finalidade dentro de um centro espírita não é angariar números, né? Não é angariar adébitos, né? É angariar corações, é angariar pessoas que necessitam, é estar ajudando aquelas pessoas que amam. Jesus ajudou muita gente. No momento do seu trabalho, muitos o seguiam. Não seguiam? Todos seguiam. Pelas suas curas, pelas suas bênçãos, pelas suas prédicas, né? São as suas palestras, né? Todos seguiam ele. Não chegou um determinado momento da sua vida que todos o negaram, até os seus próprios discípulos? E ele não desistiu. Mesmo assim ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele acreditou em nós. Nunca desistiu. Então por que nós vamos desistir de nós mesmos? Por que nós vamos desistir de estarmos vindo a uma casa religiosa que pode estar nos abrangendo, nos trazendo ajuda, amor? E dentro da casa espírita existem muitas pessoas envolvidas, gente. Não é só as pessoas que estão no público, igual vocês, que são bênção, né, de Deus nas nossas vidas. Não são somente a equipe que trabalha por trás dos bastidores, que às vezes a gente não vê, mas estão nos assistindo. Tem muita gente trabalhando em uma casa espírita. As pessoas não estão preocupadas com a graça de Deus Jesus, a equipe da Casa de Instituição Beneficente José de Mococa, uma equipe excelente, maravilhosa. Não estão preocupadas em aparecer, em mostrar-se, mas estão preocupadas em levar as bênçãos e as palavras de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Não pensem que o palestrante, não pensem que o presidente é o que mais trabalha. Bem pelo contrário. Sem a assistência da equipe, ele não é nada. Ele não é exatamente nada, ele não faz nada. Temos que ter assistência dos espíritos, temos que ter assistência dos médiuns, temos que ter assistência dos trabalhadores e temos que ter vocês que vêm até a casa para estar nos escutando. Pois é isto que é a casa espírita. A casa espírita não é o lado material, não. A casa espírita são as pessoas. A casa espírita é o que estamos aqui vivendo hoje. Porque a matéria se vai, gente, com o tempo. O espírito vivifica. Estaremos levando o amor para toda a eternidade. Para sempre viveremos esse amor. Para sempre estaremos juntos em nossos corações. E isso já nos basta. Não precisamos estar olhando, vivendo as casas em templos santuosos, em que precisa-se de muito dinheiro. Não. Em que tenha muita quantidade de pessoas. Tanto é que Kardec fala isso. Os maiores centros de atendimento para as pessoas carentes, sendo casas espíritas, são os núcleos menores, porque eles trazem a familiaridade dentro deles. E é tão interessante falar isso, de que se nós formos notar, né, transmitindo os nossos pensamentos lá para trás, vamos voltar um pouquinho no tempo, junto comigo aqui, tentar me acompanhar aqui. Eu sei que é difícil, né? Minha cabeça não é tão assim boa, mas vamos tentar me acompanhar. Lá no tempo de Jesus, vamos lembrar dos primeiros cristãos. Como eram os primeiros cristãos? O que eles faziam? Porque as coisas de lá para cá, gente, não mudou tanto assim. Claro, mudou muitas coisas em questão de o que os cristãos viviam. Nós hoje provavelmente não estaríamos capacitados de sermos açoitados, não estaríamos capacitados de estarmos sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, não é isso? Com certeza a fé desses irmãos era a fé diferenciada da nossa, porque eles eram mais maduros, porque eles vieram para isso, eles vieram para concretizar o cristianismo. Depois, claro, com o tempo, o cristianismo foi tendo algumas modificações, se perdendo pelo lado financeiro, dinheiro, guerras, né, que utilizaram, infelizmente, dos próprios cristãos, como tudo na vida, né? O homem começa a pôr a mãozinha e começa a dar uma estragadinha. Mas os primeiros cristãos,
eles estiveram fazendo trabalho. Aí eu vou me reportar ao livro, né? Livro Paulo e Estevão, não sei se vocês leram, mas é uma coleção maravilhosa, gente. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo. São livros de Emmanuel, são livros maravilhosos. Peguem na biblioteca, se na biblioteca não tiver, por favor, briguem com as meninas da biblioteca para arrumar. Mas temos que ter esses livros, é importante esses livros, pois são livros de uma continuidade maravilhosa para que aprendamos e estejamos vivendo a vida de Emmanuel. Não sei se todos conhecem, mas Emmanuel foi o protetor espiritual de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, foi o nosso irmão Emmanuel, que teve várias vidas, mas uma outra palestra, né? Mas vocês podem buscar nos livros, vão aprender bastante, são livros muito bons. E eu estava querendo lembrar desse tempo, né? Quando eu fui fazer a palestra, eu falei assim, vamos falar sobre centro espírita, mas vamos falar de novo sobre o nosso centro espírita. Nosso centro espírita, a gente ouviu várias palestras sobre ele. Ouvimos a palestra da Fátima, que falou sobre a vida, até do vovô lá, antigo, que vovô Sola, né? Falou lá de trás. Eu falei também da vida do José Sola, que são momentos maravilhosos, bonitos, lindos, não podemos deixar de falar mais. Vamos atiçar um pouquinho a nossa curiosidade, vamos procurar lá no YouTube, que está lá as palestras, né? E a gente pode assistir, dar uma curtida e viver aqueles tempos gostosos que todos nós vivemos. Alguns viveram mais fortemente, outros vivemos, né? Como não chegamos a viver, mas gente, a essência da casa, é isso que importa. O centro espírita, ele tem que trazer essência. Ele tem que trazer sim a moralidade, mas a essência, o amor. Nós estamos muito presos a formas, estamos muito engessados às vezes. Vivemos engessados e achamos que as coisas lá de fora temos que trazer aqui para casa. Por exemplo, as coisas do mundo, nas empresas. O centro espírita não é uma empresa. O centro espírita é um lugar que deve ser viver a fraternidade. Ah, mas ele é o presidente ou o vice-presidente. Nossa, não. São os mais devedores. Porque tem mais responsabilidade, entre aspas, para ressarcir as coisas erradas que já fizeram no passado. Então nós estamos como irmãos. Uma vez o espírito obsessor incorporou aqui e falou, né, para um dos médios, eles são seus súditos. Aí o médium respondeu, não são meus súditos, são meus irmãos. São meus irmãos em Cristo. É isso que temos que colocar. Não somos súditos de ninguém, somos irmãos em Cristo. A gente está muito preso às formalidades na Terra. Claro que deve existir a disciplina, né? Todo o trabalho em si, mas até mesmo dentro da disciplina temos como agir para chegar no irmão, a chegada dele. Por isso que meu pai falava, e eu falo isso agora, é importante. Vamos receber, ou quando a gente for chegar, abraçamos, né? Hoje não deu tempo, falei, gente, eu abraço vocês depois, a hora de ir embora, vamos nos abraçar. Por quê? A gente chega aqui para receber o amor, e a gente tem muita mania de falar isso, né? A gente fala assim, na casa espírita, todo mundo é santo, né? Todo mundo é santo. Eu vejo uma outra forma. Eu acho que as pessoas dentro da casa espírita não têm intimidade para não estar sendo santas. Claro que tem o agravante de estarmos em irmãos e vivendo o mesmo pensamento em Cristo. Mas, se estivermos em intimidade, os problemas que temos dentro de nós, eles vão se exaurir. Não importa o momento, a hora que estejamos. Sabe quem nos diz isso claramente? Leon Denis. Diz como o templo, o universo. Então, se estivermos dentro da casa espírita, claro que ela é uma referência, como o espírito incorporante veio a nos falar, é uma lente que nos liga, a casa espírita é uma lente que nos liga a Jesus, não é isso? É uma lente que nos leva e direciona a Jesus, porque estamos vivendo na mesma compatibilidade de espírito, de vontade, de querer. Só que se nós não nos modificarmos interiormente, seremos nós mesmos, apaziguados pelas nossas ou pelas energias santificantes da casa. Pode ser que não nos enervemos, pode ser que não briguemos aqui dentro, pode ser que não xinguemos igual a gente xinga o pessoal no trânsito, né? Quando nos fecha, né? Pode ser que não façamos tudo isso, mas porque estamos recolhidos, não porque estamos melhorados. Atentemos muito a isso. Nós
saímos da casa espírita, como o Robson mandou um vídeo das brincadeiras que ele manda direto para mim, nós estamos aqui, está em André Luiz também, estamos aqui vivendo, que gostoso, que maravilha. A gente chega lá embaixo, lembra do vizinho que está nos devendo, ou com a irmã que brigamos, ou com um amigo que não gostamos. Quem é que está lá fora nos esperando? Um monte de espíritos obsessores que estavam ligados conosco. Eles não podem entrar porque tem uma barreira, mas eles estão ligados a nós pela mente, pelo pensamento. E isso é tanto para encarnado como para desencarnado. Não importa, às vezes a gente fala, mas os espíritos obsessores não me perturbam, eles me prejudicam, eles me fazem mal, como é ruim ter espíritos obsessores. A gente esquece que a gente está muitas vezes obsediando os nossos irmãos. Quando nós carregamos, hoje eu estava falando isso na preparação, quando nós falamos, temos que tomar muito cuidado, como a minha mãe nos fala, a língua pode ser uma espada. Só que temos que tomar cuidado que escutamos, porque o nosso ouvido pode ser um lugar de alimentação para a nossa mente. O que queremos estar alimentando? Eu estava falando para os meninos hoje. O que acontece? Gostaram dos meninos, né? O que acontece se estivermos comendo em fast food todos os dias? Como será que estará o nosso coração, nosso diabetes? Vamos ter diabetes, vamos cardíacos, vamos ter problemas de AVC e um monte de outras coisas mais, porque estamos colocando para a boca, não é assim? Estamos. Mas pense comigo, quem tem as mãos? Somos nós. Quem tem a boca? Somos nós. O que estamos a fazer? Estamos levando o que queremos para dentro de nós. E não tem nem desculpa, porque fast food é mais caro, viu, gente? Alimento saudável é bem mais barato. Então o que estamos levando para nós? Um arroz, feijão, uma saladinha, um ovinho cozido é uma delícia e é bem mais barato. O que estamos levando? Estamos levando produtos químicos que estão nos prejudicando. Agora pense isso do lado espiritual. Assimila o que os outros dizem. Aquelas pessoas falam o que elas querem, é natural, as pessoas têm que falar o que elas querem, nós não podemos interferir nas palavras dos outros, de forma alguma, mas poderemos interferir no nosso interior. E aí estas pessoas falam a nós assimilamos e como fazemos com o fast food, alimentamos da energia negativa que elas nos dão. Escutemos e digo, quando escutemos, não deixe passar daqui para lá, senão o cérebro absorve. Escutemos, bate aqui na borda do ouvido e deixa cair já o chão. Não deixe entrar para dentro, senão estaremos sentando junto com eles nas suas mesas, alimentando os seus próprios alimentos, as suas próprias comidas. Ou seja, estamos sentando ao lado daqueles que nos fazem o mal, porque queremos nos alimentar das suas vicissitudes, porque às vezes nos dá prazer sermos incomodados, porque quando estamos sendo incomodados temos o que falar para o outro, do outro que está nos incomodando. Como é que eu vou fazer fofoca se ninguém fala de mim? Como é que eu vou levar algo de errado para o outro se eles não estão me apontando? O que é certo? Ouvirmos, calarmos e não seguirmos e levarmos à frente, não é assim? Então eu estou absorvendo. Quando a gente absorve, é natural. O que a gente faz? Eu não vou comer essa porcaria sozinha. Eu vou compartilhar. Tá gostoso esse fast food, não é assim? Esse hambúrguer suculento, cheio de gordura, tá gostoso. O que a gente faz? Eu tenho que compartilhar com meu amigo. O que eu faço? Eu escuto, ouço, que não vai me consumindo o corpo, a alma, e aí vou lá e tenho que falar para outra pessoa. Eu tenho que dizer, mas eu tenho que dizer. Por que você tem que dizer? Porque isso me alivia. Isso me faz tão bem quando eu falo aquilo que os outros me prejudicaram. Aí eu falo assim, pergunto a nós mesmos, todos nós, nos alivia? Será que não nos aliviaria falar para Ele? Para Jesus? Não nos aliviaria muito mais falar para o Mestre dos nossos erros, das nossas falhas? Porque quem de nós não erramos? Quem de nós não somos imperfeitos? Quem de nós podemos apontar ou tirar pedra a alguém? Quem não julgais para não ser julgados, dizia Jesus? E isso é interessante, porque Jesus nos disse, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Lembra-se dessa frase? O que ele quis dizer com isso? Se toda vez no Evangelho ele fala que ele queria trazer a paz, que é amor, que é paz, o que ele está querendo dizer? A divisão,
a divisão de nosso próprio ser interior. Ele veio trazer a espada, porque ele veio trazer a luta interior que nós devemos travar conosco mesmos. Porque estamos divididos. É Jesus ou é o mundo? É Deus ou é Mamon? Quem eu quero servir? E isso nos faz. A paz de Jesus, ela é perturbadora para nós. Quem fala muito isso é Arthur Valadares. É perturbadora. Por quê? Porque temos que lutar contra as nossas negatividades. Temos que lutar contra as nossas tendências do mal. Então o que vamos fazer? Temos que nos melhorar, temos que nos purificar. E aí vamos novamente, que eu fugi um pouco, né? Das questões antigas de nosso irmão Paulo. Paulo passou por muitos problemas, conhece a história de Paulo e Estevão. Saulo foi perseguidor do cristianismo, um rabino muito importante na época, encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco. Ali ele se arrependeu e disse: Jesus, o que quer que eu faça por vós? Porque ele encegueceu-se pela visão de Jesus, que não estava preparado para o vê-lo. Então Jesus disse: vá até Ananias e ele então te curará. Ele foi até Ananias, e chegando em Ananias, Ananias colocou as mãos, resumindo muito rapidamente, colocou as mãos sobre os seus olhos, e ele então voltou a enxergar. Paulo, naquele momento que era Saulo, ainda não era Paulo, só foi Paulo quando Pedro assim o consagrou como Paulo. Mas Saulo naquele momento ajoelhou-se diante de Ananias e começou a agradecer. E Ananias disse: não foi eu que lhe curei, foi o mesmo mestre que te abriu os olhos à luz. Encegueceu-se aos momentos da vida, mas abriu seus olhos para a vida eterna. É isso que acontece com a gente, meus irmãos. Muitas vezes achamos que estamos tristes, amargurados, presos. Nós não temos dinheiro, estamos passando por dificuldades, estamos passando por várias doenças. Ai, o que está acontecendo comigo? Estamos vedando a matéria para encontrarmos a luz espiritual. Estamos buscando o Espírito. Então é verdade que depois Paulo, muito mais à frente, em suas tarefas assíduas, em busca de levar o cristianismo, ele estava numa cidade de Atenas, onde lá só vivia a matéria. Estátuas, né? Quem não conhece Atenas é estátuas, beleza, né? Toda aquela coisa bonita, né? Realmente é muito bela. Mas traziam da mesma forma das estátuas aquele sentimento gélido que as estátuas frias traziam. Paulo se manifestou a todos. Ele não foi chicoteado. Ele não apanhou. Não fizeram nada com ele. Somente viraram as costas para ele. Para ele a dor foi muito maior do que se fosse açoitado. Ele sentiu um momento de muita tristeza. Então buscou Jesus. E Jesus então incentivou em suas energias para que ele continuasse novamente, para que ele buscasse, para que ele crescesse, para que ele estivesse levando as suas palavras e não se perturbasse. Então Paulo foi para Coríntios. Em Coríntios, ele começou a trabalhar. Ali se reencontrou com Aquila e Prisca, que foi uma das primeiras pessoas que receberam ele no cristianismo no deserto. Vocês vão ter que ler. Lá no deserto, né, receberam ele, Aquila e Prisca, um casal, né? E Paulo, naquele instante, começou a se figurar nas energias. Ele falou: preciso levar o cristianismo. Olha que interessante, isso vai cair muito pro centro espírita, viu, gente? Eu tenho que levar muito o cristianismo, eu tenho que levar as palavras de Jesus, eu preciso fazer algo. Mandou Timóteo e Silas. Falando em Timóteo, o palestrante de quarta-feira foi Timóteo. Até brinquei com ele e falou assim: mas eu não estou tão evoluído, eu ainda sou Timóteo, ele é Timóteo, né? E aí, engraçado de falar. E aí ele mandou, né? Paulo mandou Timóteo e Silas para fazer, né? Divulgar os outros discípulos que ali estavam, né? Divulgar. Só que ele não conseguia levar a divulgação toda. Aí o que acontece? Ele fica novamente entristecido. Você vê, gente, Paulo é um espírito maduro, ele se entristeceu no caminho. Então quando nós nos entristecermos no caminho, não nos sintamos acabados, não nos sintamos já derrubados. Recorramos a como Paulo fez, a Jesus, a espiritualidade maior.
Porque a primeira derrota que encontrarmos na nossa vida, se desistirmos, seremos desistentes. Estaremos sofrendo consequências dolorosas. Se estivermos firmando e continuando, seremos tarefeiros do bem. Alcançaremos as dádivas. Demora um pouco às vezes, mas às vezes chega. Às vezes não, sempre chega. E chega com muito louvor. Às vezes não na mesma vida, mas em algumas outras, mas chega, né? Não ficamos com pressa que chega, né? Aí ele ficou muito triste, ele entrou ali no ambiente que ele estava, né? Acho que, se não me engano, uma caverna, e aí ele estava muito escuro, né? À noite, e ele entrou em preces, né? E aí eu desenhei aqui até Jesus para lembrar, né? Que na coisa eles desenham um Jesusinho, mas imagina como Jesus ficou aqui. Depois, quem quiser ver a anotação pode ver. A Karen se alimentou e dá risada do desenho que eu fiz aqui de Jesus. Mas aí, gente, chegou, a Karen não parava de rir. E ela não tinha visto, né? Porque eu não deixo ela ver a minha preparação da palestra, né? Porque senão fica chato. E aí ela viu agora, cozinhando aqui nas minhas coisas, né? Coisa feia, cozinhando aqui, vida das outras. Aí ela viu o Jesusinho aqui. Mas quem quiser ver meu Jesusinho, pode vir ver. Aí ele fez uma prece muito intensa. E aí Jesus veio a recorrer a ele. E aí de repente viu uma luz intensa que entrou na caverna, né? Iluminando tudo que estava à sua volta. Em seguida assim se demorou, né? Olhando, tentando ver. Jesus então aparentemente, né, mostrando-se a ele, diz: não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não conseguirá atender a todos ao mesmo tempo. Olha, interessante. Nós estamos aqui, gente, a gente não consegue atender a todos ao mesmo tempo. Olha como é interessante. E a gente fica ansioso por isso, né? Tem que atender todo mundo, tem que ajudar todo mundo. Calma, cada um no seu momento. Aí ele fala: mas é possível satisfazer a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito. Aí Paulo falou assim: como é que eu vou satisfazer a todos pelos poderes do Espírito? Ele falou: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Automaticamente, Jesus ali, né, não precisa ouvir os seus lábios, a sua resposta está na sua mente e diz: poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos. É onde nascem as epístolas, né? Onde nascem as obras de Paulo, através das epístolas que ele escreve. Um dos primeiros, né, que escreve. Teve, né, o próprio Paulo informa que antes dele teve Mateus, né, que esteve escrevendo, né, já algumas palavras de Jesus. Só que ele foi um dos consagradores que levou ainda mais, né? Aí ele fala, continua: em meu nome, os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, tudo que formos levar em nome de Jesus não está no nosso verbo, não está simplesmente nas nossas palavras, como a gente sempre ouve, está no destino que estamos levando dos nossos exemplos. Podemos falar, pensa comigo, eu estou aqui falando para vocês. Vocês estão me escutando? Todos? Estão bem, escutando bem? Estão prestando bem atenção? Estão ficando muito sono? Não, fala a verdade, estão ficando muito sono. Eu estou sentindo que tem gente que está roncando aí, ó. Estou brincando. Não estão me escutando? Se eu sair daqui, chegar lá embaixo e brigar com a minha esposa, xingá-la, o que aconteceu com as minhas palavras e com o meu verbo? Se transformou em quê? Vazio, nada. Por isso que Jesus fala a ele, a exemplificação de sua vida, do que você vai fazer. E por que nós nos preocupamos tanto com a vida dos outros? Por que nos preocupamos tanto que as pessoas fazem? Se nós temos que fazer por nós e pelos outros através de Jesus. Não é criticando, não é julgando, não é acentuando as falhas dos outros que vamos melhorar a ninguém. Se fosse assim, Jesus não viria trazer amor, não deixaria ser crucificado. Ele viria à terra e falaria: é assim, acabou, já vou embora, vou tirar férias. Estou de férias.
Ele teve 3 anos na terra, não foi? Não é isso? Que ficou? Ele poderia ter diminuído isso. Gente, amor, trabalho, aí, tchau. Vou embora, vou tirar férias. Não é? Mas não é isso. É exemplificação. Ele teve 3 anos para exemplificar a sua vida. E nós estamos com quanto? Eu com 20 anos de idade. Fazendo o quê? Tentando... De doutrina, gente, calma. 20 anos, nem de doutrina. 20 anos de idade tentando purificar a minha alma. Jesus fez em 3 anos. Então o que temos que fazer? Seguir Jesus, exemplificar, amar. Se não fizermos, não seremos realmente aceitos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros semeadores do bem, que mais do que cristãos, pois existem muitos que não são cristãos, são ateus, são budistas, são outras religiões e que levam o bem. E o bem é sempre levado a Jesus. Isso é uma outra pauta que a gente pode dizer, porque muitos desses espíritos antigos, budistas, os celtas, os druidas, esses irmãos que vieram trazer todo o ensinamento antes de Cristo, eles vieram à Terra, mas foram preparados por Cristo, porque quem não sabe, Cristo é o governador do planeta Terra. Formação dos espíritos. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, tem que perguntar diretamente para eles, gente. Governador do plano da Terra é Jesus, tá bom, gente? Aí ele continua: doravante Estevão estará mais aconchegado a ti, transmitindo meus pensamentos. Ou seja, Jesus deixou o trabalho a Estevão para que ele continuasse seu trabalho. O que quer dizer isso? Para nós, Estevão são os espíritos de luz, são os nossos anjos da guarda, gente. Vamos trazer para cá, vem comigo. Eles são o quê? Eles estão trazendo para nós, Jesus está mostrando para nós, Estevão para Paulo. Estevão, quem não conheceu a história, foi o irmão de Abigail, que ele se apaixonou e ele matou o próprio irmão da sua esposa, sem saber que era irmão da sua esposa, porque ele era cristão. E mesmo assim, Estevão o perdoou no momento da sua morte. Ainda disse para Abigail: você está nos braços de um grande homem. E depois da morte, Estevão ainda continuou com ele. Sabe o que se chama isso? Perdão, pureza de coração. Esses espíritos que estão conosco, de luz, pode ter certeza, meus irmãos, que nós o prejudicamos no passado. Pode ter certeza que esses anjos da guarda nós prejudicamos no passado. E mesmo assim eles nos perdoam e estão aqui junto conosco. Estão nos tentando ajudar. Estão tentando nos amar. Estão tentando nos dar a oportunidade do nosso crescimento. Mas pode ter certeza, coisa boa a gente não fez. Isso é fato, né? E mais uma coisa que Paulo diz aqui, que eu não sei se vocês entenderam: levar as mensagens. Aí eu pergunto a vocês, imagina Paulo, que levou as mensagens através da epístola. Vocês estão entendendo? Paulo, estão entendendo, pessoal? Não de verdade? Estão levando as mensagens através da epístola aos irmãos que ali estavam. E chegou mensagens ao Ocidente, ao Oriente, chegou em vários lugares. Imagina Paulo, Rubens, imagina Paulo agora, com WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram e outras coisas mais. O que ele faria? Quantas mensagens ele estaria levando a todos? O que eu quero vos dizer: sejamos Paulo. De vez estarmos levando para a internet coisas que são vazias, banais, brincadeiras que são legais, mas não só vivam destas. Levem o cristianismo. A Sandra e o departamento de divulgação no contexto geral, o Thiago, todos que estão aí, Robson, estão vivendo o trabalho de divulgação. Nós recebemos a carta de divulgação na nossa casa, não é isso? Eu falo isso por mim. Nós esquecemos de divulgar a outras pessoas. Colocamos no nosso status? Dificilmente. Colocamos no Facebook? Dificilmente. Não é? Por quê? Estamos preocupados muito com as coisas da matéria e pouco com as coisas do espírito. Temos mensagens lindas, maravilhosas para colocar também. A tia Fátima tem paciência de tanta mensagem que ela me manda.
Brincadeira, muito boas mensagens. São mensagens muito boas. E se nós formos ver estas mensagens, vivemos há um tempo atrás, na Covid. O que sustentou, o que levou a casa espírita? Foi a tecnologia, gente. A tecnologia levou a casa espírita, os cursos, não é, Dona Graça? Os cursos foram feitos através do material online. Foram feitos através de materiais que possam ser levados nos lares. Não julgo nenhum tipo, é bom e importante que levemos, afinal de contas, palestras são levadas pelo YouTube. Não é isso? Hoje em dia podemos aproveitar ainda esse material para levar ainda ensinamentos. Não é isso? Temos os cursos, temos as palestras, temos outras coisas que podem ser levadas. Tirando, claro, o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico não dá para ser levado para dentro de online. Aí vira bagunça, né? Aí, pelo amor de Deus, né? Mesmo porque dentro de casa não pode nem se dar passe e vai querer incorporar espírito, né? Então não dá. Então, mas trabalhos espirituais, mediúnicos não, mas outros trabalhos a gente pode abrir o leque. E os jovens estão aí para isso, para nos ajudar, né? Eu que já sou, né, com 20 anos, né? Então, para mim fica um pouco mais difícil, mas aí o que eu faço? Eu recorro às pessoas, né? Que tem um pouquinho mais de entendimento. Isso é importante para que a gente esteja aprendendo de que nós podemos ser, e que esses grandes tarefeiros não vieram para cá para estar somente nos levando exemplos vazios, mas eventos concretos. E dentro do lugar que vivemos, gente, dentro da casa espírita, em qualquer lugar que for, a gente tem que sempre prezar pelo perdão, pelo amor ao nosso semelhante, por mais que tenhamos adversidade por eles. Um exemplo bem claro disso foi Paulo também. Paulo e Tiago tinham muita diversidade, eles chegaram até a discutir, porque Tiago era mais visado ao lado judaico, da circuncisão, de alguns preceitos, e Paulo era mais cristianizado, até que ele brigou com ele, falou, então eu vou servir aos gentios, vou levar as palavras aos gentios, mas levar aos judeus, não sei o que, aquela briga que eles tiveram no começo. E depois de um certo tempo, Tiago foi perseguido pelos judeus, que estavam lá, os rabinos, como o próprio Saulo fazia. E o que ele fez? Ele parou e pensou, o que eu vou fazer? Como é que eu vou realmente trabalhar se eu tinha... Aí a palavra das preces, fui até fazer a prece de novo, e uma voz veio a ele, provavelmente Estevão, disse, vá, ajude aos seus irmãos, amai aos vossos inimigos. Essas são as palavras de Jesus. E aí ele foi a Tiago e ajudou o Tiago, né? Porque vocês vão ter que continuar lendo o livro, não é isso? E gente, uma coisa que eu quero passar para vocês, o tempo já está estourando, mas eu queria passar, essa eu acho uma parte muito linda, do capítulo 1, da segunda parte, isso daí que eu falei foi do capítulo 7, da segunda parte de Paulo e Estevão. E tem o capítulo 1, da segunda parte, de Ananias, o orientador. Ele estava muito cansado, não sabia o que fazer, ele estava muito exausto, no começo, né, da sua carreira de cristão. Aí ele foi até a casa de Ananias, lá em Damasco, voltou a Damasco, porque ele estava precisando de auxílio. E ali ele encontrou um lugar humilde, ali alugado, de uma mãe que cuidava do seu filho deficiente e lavadeira, né? E Ananias ali estava, que eu estava falando no começo, uma casa simples, sem nenhuma ostentação. E aí ele disse, né, vamos usar a palavra de Emmanuel que nos descreveu sobre Paulo falando, sentando-se à mesa como patriarca, como no seio da família, o Ananias, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando alguns ensinamentos nos pergaminhos. O velho passava pelos bancos, estendendo as mãos pelos necessitados. Passe, gente. Olha o passe aí. Ele passava pelos bancos dando passe, energia, magnetização, cura. O que a gente vê hoje é que, infelizmente, o cristianismo foi muito deturpado com o passar dos anos, dos séculos, né? Aí ele diz, distribuía pão e água pura em nome do Senhor. Era pão e água. Pão e água, nada mais que isso. Mas olha o que Paulo diz. Paulo fala que o pão tinha o sabor divino da fraternidade universal. E a água sorvia do coração de Jesus. Ou seja, a água e o pão somente. E é o que a gente estava falando lá no começo.
sentando-se à mesa como patriarca, como seio da família. A casa espírita tem que ser uma família. A casa espírita tem que trazer fraternidade. A casa espírita precisa acalentar os seus semelhantes. Porque qual é a função da casa espírita? Sermos mais um do que os outros em quê? O que estamos ganhando? Eu não estou ganhando nada, financeiramente, nem ninguém aqui. Bem pelo contrário, a gente doa para a casa de caridade. Né? A gente precisa nos fraternizar, amarmos mais, deixar inveja, rancor, orgulho, vaidade, todas essas coisas para o lado. Tanto a casa espírita como fora. Mas a casa espírita, ela serve para ser o seio do abraço, do amparo divino para nós. Ela serve para estar acolhendo a todos os irmãos necessitados. E quem é o maior irmão necessitado? Quem é? Eu. Falem para si mesmo. Eu. Nós somos os maiores necessitados. E por que estamos aqui? Para nos ajudarmos mutuamente. Não importa como seja, sejamos irmãos em Cristo. Não adianta fazermos ou trabalharmos em Jesus e quando estivermos perto de um irmão que esteja necessitado, nos afastarmos dele. Se quando estivermos na casa espírita fazermos panelas, por exemplo, eu vou viver com 4, 5 irmãos, outro com 4, 5 irmãos, outros com 3, 4 irmãos, porque eu me afino com eles. Não! Nós temos que abraçar a todos. É isso que eu vivo falando para as meninas da biblioteca lá. Eu falei, gente, abre a biblioteca para todo mundo entrar. Porque a biblioteca ainda deve existir dentro das casas espíritas. Tivemos a informação do Timóteo na quarta-feira falando que as bibliotecas das casas espíritas estão fechando. Estamos caminhando para o fechamento das bibliotecas dentro da casa espírita. Márcia, Rosa, já está chegando ao fim. Então. Já era. Departamento já era. Mas o que acontece? Isso não é questão de estar lotada ou não. A questão é de estarmos vivendo e admitindo para nós que não é só os livros que são a importância. É o carinho como estamos recebendo aqueles que estão a ler os livros. É termos, claro, todos os livros que precisam. É termos também em outros departamentos da casa, né? Falando lá da biblioteca, eu sei como exemplo, que o Timóteo falou sobre isso, né? Não foi eu que estou falando, o Timóteo que falou. E realmente a gente tem que viver isso entre nós. Aqueles que estão chegando se sentir acolhidos. Ou que estão realmente muito tempo na casa, acolher. É isso, fraternidade. Dentro da casa espírita, fraternidade. Aí voltemos a Paulo, nesta mesma sessão em Damasco que ele vive, ele diz que eles fizeram uma oração para ele, para seguir o seu caminho de pregador de Jesus. Sabe o que aconteceu? Um homem que nunca chorou, naquele momento ele chorou. Ele se sensibilizou, porque ninguém tinha feito uma prece por ele até então, com tanto carinho, com tanto amor e com tanto envolvimento. Falta-nos mais fraternidade, mais amor dentro dos nossos corações. Não é ostentação em tijolos, nem em biblioteca, viu? Nem departamento algum que nos fará crescermos. O que vai nos fazer crescer realmente é o que somos dentro de nós. Não é a qualificação, não são cargos, mas os encargos que estamos a viver. Não adianta sermos doutores da lei, sermos ricos, poderosos, mas vivermos dentro de nós a frieza, como os irmãos ali em Atenas viviam e não conseguiram assimilar Jesus em seus corações. Então que nesse instante aproveitamos os exemplos de nosso irmão Paulo e que nosso centro espírita hoje, que está fazendo 51 anos, possa estar iluminado pela luz, pela paz de muitos irmãos. Falar para vocês que eu trabalhei muito aqui pela casa, estou mentindo. Eu trabalhei muito pouco e acho que estou trabalhando pouco ainda. E acho que os meus irmãos trabalhadores também assim o acham. Por quê? Porque temos muito para fazer, temos muito para doar, temos muito para levar aqueles irmãos necessitados, os nossos necessitados. Um dia serão aqueles que estarão nos amparando. Lembre-se, quando curar um irmão à sua frente,
um dia Ele pode ser o seu curador. Lembre-se que um dia que alimentar a paz, o amor e o obsessor, Ele pode ser o seu protetor. Jamais menosprezemos a ninguém. Todos temos capacidade. E basta nós sairmos da condição de eternos pedintes e seguirmos aos passos de nosso Jesus Cristo. Que José de Mococa nos abençoe. Hoje eu fiz uma palestra diferenciada do comum para a Casa Espírita, porque muito mais em ser Casa Espírita José de Mococa, o Centro Espírita é luz que ilumina as vidas das pessoas em nosso mundo. As casas religiosas no geral merecem a homenagem desta casa de hoje. Nós, como centros espíritas, como instituição beneficente José de Mococa, levamos a nossa energia, o nosso amor, não somente a mim, a nós, a vós, mas a todas as casas religiosas, a todas as pessoas que necessitam do amor, do carinho, que necessitem de Jesus em seus corações, pois a nossa finalidade é seguirmos em frente, e nunca seguiremos em frente sozinhos. Só seguiremos em frente se levarmos alguém conosco. Lembre-se sempre disso. Quando estivermos pensando que estamos seguindo sozinhos, é porque estamos ainda atrasados conosco mesmos. Não estamos seguindo em nada. Não estamos indo em lugar nenhum. Estamos parados. Parados no mesmo instante. Enquanto refutamos o irmão quando ele fala, enquanto temos que mostrar a nossa opinião que seja mais forte que daquele, enquanto estamos querendo dizer que nosso trabalho é melhor do que o outro, estamos ainda vivendo a falta de Cristo em nossos corações. Estamos vivendo. Pois, meus irmãos, eu me preocupo muito, porque não é só uma biblioteca que pode parar de existir. Podem deixar de existir casas outras de caridade, religiosidade, por falta de adeptos, por falta da congregação em Cristo em nós mesmos. Estamos vivendo muito materialismo, e quem diz isso não sou eu, é Kardec. Kardec nos fala atentamente sobre isso. Os centros espíritas e o espiritismo veio para estar dissecando, ou acabando com o materialismo na Terra. Cuidado para não sermos mais materiais do que espirituais. Que Deus abençoe, Jesus envolva, e obrigado pela paciência. Desculpe, mas depois da palestra, dos trabalhos, a gente vai ter um momento de festividade em que estaremos comendo e as coxinhas vão estar fluidificadas, né? E a Coca-Cola, refrigerante, tá bom, gente? Mas agora eu vou falar sério, não deixe de tomar a água fluidificada, porque essa daí é mais fluidificada do que o restante, tá bom, gente? Gente, muito obrigado. Desculpe pela demora da minha palestra, bati aos 48 minutos do segundo tempo e fico muito feliz aí de estar podendo falar, de vocês poderem me escutar, e realmente fico feliz com a presença de vocês aqui na casa, porque o que seríamos de nós se não estivéssemos juntos, né? Isso é beleza, união, paz, irmãos em Cristo. Que assim seja.